Olá, eu sou Leonardo Cavalcante e este é o Poder 360 Entrevista. A gente está aqui com o presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, Edvandir Paiva. Muito obrigado pela presença, delegado. Eu que agradeço, Leonardo. Na semana passada, dentro dessa polêmica, dentro dessa, não vou chamar de crise, mas dentro dessa tensão da Polícia Federal, no final de semana, o diretor-geral da Polícia Federal requisitou, a partir de um ofício enviado para o secretário executivo do Ministério da Justiça, ou seja, o secretário executivo do ministro Sérgio Moro, que os integrantes, os servidores da Polícia Federal que servem nos estados, voltem para as funções que eles fizeram concurso, que eles foram aprovados, que eles foram treinados, ou seja, dentro da Polícia Federal. Queria a avaliação do senhor em relação a essa medida. Acho que a medida generalista, ela nunca é uma medida positiva, porque todos esses cargos que foram cedidos, eles passaram pelo crivo do diretor-geral e do Ministério da Justiça. Né? E agora se descobriu que, só agora se descobriu que há muitos e que isso está fazendo falta dentro da Polícia Federal. E de qualquer maneira, essa medida de alertar e pedir para que voltem, ela tem que ser geral. Ela tem que ser analisada, né? Ela não pode ser, o que eu digo que ela tem que ser geral é que ela não pode ser utilizada para uma medida política. Eu tenho um estado que o governo não se dá bem com o governador, então eu vou lá buscar os delegados que estão lá cedidos, porque nessa situação, até agora eu só vi voltar o pessoal do Rio de Janeiro. E que eram excelentes colegas técnicos que estavam em áreas muito importantes. Tem um colega na controladoria, que é o Dr. Bernardo, que estava fazendo um excelente trabalho e teve de voltar. E outros dois colegas do Rio de Janeiro voltaram. E eu não tenho notícia de que outros estados ocorreu. Então o senhor está dizendo que houve, então, uma decisão política em relação a essa volta? Parece ser até esse momento. Agora nós vamos analisar se outros voltaram, como é que foi esse critério. O doutor Moro fez uma nota, salvo engano, ontem, dizendo que seria analisado tecnicamente e vamos verificar se essa análise técnica está mesmo ocorrendo. Porque cortar as sessões por critério político também não é correto. Ora, Paiva, não é contraditório que a Polícia Federal e os delegados comprometidos com a corporação e a instituição cobrem um efetivo maior e a gente ter um número de servidores que não estão atuando na área fim para que eles quiseram, para que eles prestaram concurso, para que eles foram treinados? Como eu te falei, né, Leonardo, isso decorre da excelência da Polícia Federal. Acaba que os secretários, os governadores, veem não somente delegados, tem agentes e tem peritos cedidos também, veem nesses bons quadros para comporem lá os seus governos. E durante muito tempo isso ocorreu, não é nenhuma novidade desse governo. Né? Talvez agora tenha ocorrido um pouco maior, porque o Ministério da Justiça também entendeu em levar muitos servidores da Polícia Federal pelo contato que o Dr. Moro sempre teve com a Polícia Federal e a confiança que ele tem nos servidores da Polícia Federal. Né? O que nós dizemos, meu desejo, o desejo de um delegado tem quase 15 anos de carreira. Eu gostaria que a Polícia Federal tivesse autonomia, tivesse um mandato e que nós, diante dessa autonomia, nós não pudéssemos ser candidatos a nenhum cargo político e muito menos ser cedidos. Nós iríamos ficar dentro da nosso órgão, cuidando da nossa vida, com a autonomia necessária para fazer o órgão progredir. Talvez esse fosse o melhor caminho de todos. Então, como ocorre no Ministério Público e no Judiciário, os procuradores não têm lá a sua autonomia e têm os seus ônus, os juízes também, nós gostaríamos de ter também. Inclusive, essa é uma briga do Ministério Público em relação a vocês terem o direito de se candidatar e ocupar cargos públicos e eles não poderem, né? Eles dizem que há um certo desequilíbrio aí em relação ao poder, em relação a essa força. Mas abrir mão da autonomia deles, eles não querem, não. Né? Porque aí você vai ter o melhor dos mundos. Você vai ter autonomia e vai ter a possibilidade de influir politicamente no Congresso Nacional. Acho que uma coisa não é compatível com a outra. Então, o que você está me dizendo, em resumo, é que
os senhores abrem mão dessas indicações políticas para que se tenha autonomia da Polícia Principalmente Federal. no Congresso Nacional. Eu acho que seria um debate interessante de não se candidatar. Não ter possibilidade de candidatura de policiais federais, desde que a Polícia Federal tivesse uma autonomia orçamentária, financeira e administrativa. Acho que... Por que eu estou falando isso? Porque o modelo do Ministério Público é assim, o modelo do Judiciário é assim. Esses órgãos de Estado têm uma proteção, têm seus ônus e bônus, e eles não têm tanta necessidade de participar da batalha política partidária. Mas a gente não teria um Estado muito refém de determinadas ações da Polícia Federal? Não precisa ter um certo controle em relação a isso? Precisa ter total controle. Precisa ter mais um controle republicano, não pode ser um controle político. Por que não se cria, então, um controle social dessa autonomia? É possível criar. É possível criar um conselho com gente de fora, diversificada, né, para cuidar dessa autonomia. Quando a Polícia Federal estiver passando dos limites, esse conselho funciona. O próprio Congresso acaba sendo um controle dessas autonomias. O que o Congresso fez agora com o pacote anticrime foi um controle. O deputado Eduardo Bolsonaro, ele é escrivão da Polícia Federal, é filho do presidente e muito das nossas apurações, uma outra fonte em alguns momentos fala de uma possível e eventual força política do Eduardo Bolsonaro, por ser do quadro da Polícia Federal, na Polícia Federal. O senhor acha que isso faz sentido? Existe, em menor ou maior grau, uma influência do Eduardo Bolsonaro na Polícia Federal? Eu não acredito. Enquanto o diretor-geral da Polícia for nomeado pelo presidente da República, com aval do Ministério da Justiça, ele tiver lá uma pessoa de confiança e não se meter nas áreas internas da Polícia Federal, e esse diretor-geral tiver altivez o bastante para suportar qualquer tipo de pressão, e acho que o Dr. Valeixo teve na situação do Rio de Janeiro, nós estaremos bem protegidos. Existem outros delegados que, obviamente, têm condições de serem diretor-geral da Polícia Federal, mas só terão se tiverem essa altivez no cargo e não deixarem a Polícia Federal ser aparelhada politicamente. A gente sabe que, nesse aspecto, existe uma guerra interna da Polícia Federal entre escrivão, agente e delegado da Polícia Federal. Como é que o senhor avalia? Qual é a forma de tentar harmonizar melhor esse jogo que, para quem acompanha os bastidores da Polícia Federal, sabe que ele é real? A Polícia Federal é um órgão como qualquer outro, onde há embates por poder. Os agentes entendem que deveriam ocupar cargos de chefias importantes na Polícia Federal. Nós temos a Lei 13.047, que diz que são os delegados que comandam a Polícia Federal. A Constituição diz qual é o cargo que comanda as polícias civis, que são os delegados também. O cargo é provido por concurso. Bom, essa situação jurídica está resolvida, mas o embate vai sempre ocorrer entre chefes e subordinados. O que nós precisamos na política interna da Polícia Federal, saber o que é o melhor para o órgão e, obviamente, oferecer a todos os cargos da Polícia Federal uma carreira que seja confortável, que a polícia seja uma polícia confortável para todos. O senhor falou do Moro e vamos falar um pouco aqui do pacote anticrime. Qual é a avaliação do senhor em relação ao que foi aprovado e não foi vetado em relação ao pacote anticrime? Nós temos a impressão que o pacote anticrime foi muito forte e muito positivo para combater os crimes de sangue, os crimes violentos, as facções criminosas, para tratar esses líderes de facções criminosas, e isso é muito positivo. Por outro lado, houve um retrocesso muito grande no combate à criminalidade do colarinho branco, da corrupção e da lavagem de dinheiro. Por quê? Porque você vai ler o pacote anticrime, ele tem, em vez de facilitar a investigação, facilitar que se possa pedir uma prisão, que possa pedir uma medida de busca, ele cria uma série de dificuldades. Dificuldades que podem até ser entendidas como intimidações às autoridades. O pacote anticrime, nessa parte, vinculado à lei de abuso de autoridade, é um retrocesso imenso no combate à criminalidade do colarinho branco no Brasil. Além disso, foram criadas algumas coisas como a Código de Não Persecução Penal, que o Dr. Moro mandou fechadinho, fechadinho que eu digo
só pegava crimes até 4 anos de pena máxima. Existia um limite em relação ao crime. Havia um limite, você ia pegar realmente aqueles crimes que não valia a pena processar, se a pessoa já está confessando, não valia a pena processar. O que fizeram na tramitação? Ali na tramitação muito rápida que Esse ocorreu. acordo, só para ficar claro, é um acordo que daria a chance de um suspeito admitir o crime e acabar sendo beneficiado em relação à extensão da pena. Isso, ele negocia a pena dele e não é processado. Não é um acordo de delação. Não é um acordo de delação. Ele não é obrigado a colaborar com a investigação. Ele só precisa atender alguns requisitos e confessar. E admite o crime, você acaba reduzindo prazos judiciais, o que poderia favorecer aí... Aquela faixa de crimes ali que não são de menor potencial ofensivo, mas também não são gravíssimos, que abarrotam o judiciário, seria uma medida. A gente está falando de que crimes aí nesse caso? Pai? Nós falamos aí de crimes previdenciários leves, sabe, uma fraude pequena aqui, uma fraude pequena ali, sabe, uma moeda falsa, sabe, um falso testemunho. Isso não quer dizer que a pessoa não pudesse ser condenada. Ela seria condenada, mas aí teria... É que ela não tem os efeitos ali da condenação, uma prisão efetiva. E geralmente não tem mesmo, né? Porque só são 4 anos, acaba sendo substituída a pena. Enfim, para esse tipo de criminalidade, o acordo de não persecução penal seria até interessante. Só que aí o Congresso mudou. Na tramitação, e aí, ao invés de colocar um limite de 4 anos, ele colocou a partir de 4 anos. Foi sutil. Em vez de ser a pena máxima de 4 anos, passou a ser a pena, mudou máxima por mínima de 4 anos. E aí o que ocorre? Pega todos os crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Todos. E aí o que vai ocorrer? Vai ocorrer que vai desestimular o acordo de colaboração premiada. Nós ficamos pensando agora, será que o presidente da Petrobras, quando descobriram que ele tinha um veículo que tinha sido dado por um doleiro, se ele tivesse na cabeça que ele poderia fazer um acordo de colaboração premiada, um acordo de não persecução, ele iria fazer a colaboração premiada na extensão que ele fez, que foi possível derrubar o maior esquema de corrupção desse país? Poder 360 fez uma reportagem, conseguiu o relatório final da missão anticorrupção da OCDE que teve aqui no Brasil no final do ano, em novembro. E aí a reportagem do Poder 360 conseguiu esse relatório onde eles estabelecem, quer dizer, acaba sendo um relatório um pouco mais positivo para o Brasil, porque eles dão um prazo ali para que o Brasil se adapte, né? Eles, de certa forma, o Supremo ter barrado a iniciativa em relação ao não compartilhamento de dados do COAF, da Receita, acabou valorizando esse período de prazo maior que esse grupo anticorrupção da OCDE deu, mas eles se mostram muito preocupados em relação à lei de abuso de autoridade. Não só pela lei em si, mas também como os órgãos, como as instituições, os investigadores vão se comportar em relação à lei do abuso de autoridade. Eu queria saber, na sua opinião, a Polícia Federal hoje, ela está, vamos dizer assim, preparada para atuar tendo com base a lei de abuso de autoridade, que começou a valer agora, já em janeiro, né, no dia 3 de janeiro. A Polícia Federal foi meio camaleônica todos esses anos. Desde o passado, quando começou a algemar banqueiros, aí foi proibido fazer algemamento. Quando começou a conduzir ex-presidentes da República, foi proibido fazer condição coercitiva. Ela vem se adaptando. Acredito que irá se adaptar mais uma vez. O grande problema é o que a lei de abuso de autoridade vai criar no consciente das pessoas que atuam na persecução. Um juiz vai pensar, para que eu vou dar essa prisão se eu posso deixar o cara solto e não vou ter problema nenhum? Né? Em outros momentos, não, a gente vai dar prisão porque é necessário e vamos enfrentar. Agora, ele pode perder, inclusive, o emprego. Pode ser perseguido por bancas de advogados dos mais fortes que existem. Então, esse ambiente de intimidação das autoridades nos preocupa em todos os níveis. Delegados, procuradores e juízes. Também, sim. Delegados, procuradores e juízes. Isso nos preocupa bastante. Acho que a Polícia Federal e as outras, nós vamos conseguir nos adaptar e daqui a pouco estaremos trabalhando. Com a mesma força, espero que com a mesma força, mas nos preocupa que diminua.
E há um conjunto de ações que são muito ruins. Vou lhe dar um exemplo do pacote anticrime, que liga com abuso de autoridade. Agora, no que foi aprovado, o inquérito policial não vai ser mais obrigatoriamente apensado ao processo penal. Só vai ser levado ao processo penal o que o Ministério Público e o que a defesa quiser levar. E aí aquele princípio de buscar o mais próximo da verdade, ele fica reduzido. Porque se só é levado ao juiz o que as partes quiserem levar, o juiz não vai poder ler um inquérito todo e chegar à conclusão, formar a convicção dele. Só um detalhe de mais um ponto que, conjugado aí nessas ações do Congresso Nacional no ano passado, dificultam bastante a investigação. Pessoal, Paiva, muito obrigado pela presença. Queria agradecer aqui a vocês, a audiência, e até a próxima.